Boa noite, meus amigos, meus irmãos que nos acompanham e acompanham os estudos do programa e do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Neste mês de novembro, o Aulas da Vida tem tocado num assunto que talvez já tenha tocado a muitos de nós, se não a todos. O tema do mês é almas feridas. E hoje, dia 21, nós vamos tratar o tema mágoas e ressentimentos. Tema muito delicado, não é mesmo? Quem de nós já não sentiu algum dia essas duas emoções, esses dois sentimentos que nós colocamos aqui agora, mágoas e ressentimentos? Vamos refletir sobre isso? O que nos diz a doutrina espírita? O que nos diz a psicologia? Vamos, primeiramente, antes de iniciarmos a nossa reflexão, fazermos, a nossa prece, elevando juntos nosso pensamento, em comunhão nesse momento, a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre de amor infinito, aos benfeitores amigos, que nos inspirem nesta hora, quando iremos tratar de temas tão delicados. Que Ele nos inspire, que também chegue uma mensagem até nós, até todos nós, que possa contribuir para que nós possamos amenizar nossas dores, a curar nossas feridas e a eliminar, quem sabe, sentimentos muitas vezes que muito nos pesam. Que Jesus nos abençoe e esteja presente hoje, agora e sempre. Meus amigos, esse tema nós queremos começar com um versículo de uma carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Quando ele diz assim, no capítulo 12, versículo 14, quando ele diz o seguinte: abençoai o que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoais. Paulo escreve isso no momento em que ele está sendo julgado, está sendo sempre perseguido, atacado, ferido, e mesmo assim ele orienta aos seus amigos e irmãos. Eu vou repetir: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Quantas vezes acontece conosco de alguém, às vezes um amigo, um parente, um colega de trabalho, um conhecido, ou simplesmente uma pessoa que naquele dia passou por você e você não o conhecia, não a conhecia. E ela fala alguma coisa que nos atinge profundamente, nos magoa, nos toca, muitas vezes nós reagimos, trocamos ali alguma palavra, alguma ofensa, que depois talvez venhamos a nos arrepender. Mas no momento de uma forte emoção, você coloca para fora aquilo que talvez não precisasse colocar. Talvez coisas que só aumente aquele calor, daquela tensão ou daquele problema. E aqui Paulo de Tarso recomenda justamente o que nos foi recomendado também por Jesus, quando ele diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que nós devemos perdoar os nossos inimigos ou a quem nos fez ou praticou algum mal contra nós. E Pedro, quando perguntou a Jesus: mas mestre, quantas vezes eu devo perdoar, não é? E ele disse 70 vezes, 7 vezes. Mas aí, quando isso vai se aprofundando, não seria só 70 vezes, 7 vezes
que eu devo perdoar nesta minha existência, mas 70 vezes, 7 vezes a cada ofensa. Trata-se de um exercício grandioso, evolutivo, para cada um de nós, não é mesmo? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para a nossa reflexão. O que é mágoa? O que é ressentimento? E seria também importante nós vermos o que é ego, porque tudo isso está interligado. Nós fomos procurar um conceito para trazer sobre mágoa. O que é mágoa, Ângela? Alguém pode me perguntar agora. Mágoa é uma sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa, por uma indelicadeza. Mágoa é algo também que provoca ressentimento. Então, o que é mágoa? É o que fazem conosco e nos atinge profundamente, como eu disse aqui no início da nossa conversa. Nos causa tristeza, nos causa uma dor que se torna física. E vamos falar também sobre isso. Quando é que ela se torna física? Uma decepção. E veja que também comentei que muitas vezes nós nos decepcionamos, né? Nós nos sentimos ofendidos ou nós ficamos tristes no local de trabalho ou com parentes ou amigos ou colegas. E eu disse, às vezes com alguém até que eu não conheço e eu me senti ofendido. Nesses casos que eu nem conhecia direito, às vezes eu não fico tão magoada, tão ferida. Às vezes a dor não é tão grande quanto quando acontece uma situação dessas com alguém que eu tenho um carinho, um afeto, uma situação muito próxima, não é mesmo? Não é mais casual e que a gente ouve muito um debate, uma discussão entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes próximos, entre amigos, entre pessoas que se relacionam afetivamente. Esse tipo de troca, não é? De momentos assim, de conflitos, onde um ofende o outro, onde há gestos de indelicadeza, o que acontece? O ser humano ele se fere ainda muito mais, porque dói muito mais, porque você se sente atacado, porque você se sente muitas vezes traído devido àquele sentimento que ora foi colocado entre as duas partes, independente do grau, como os exemplos que eu acabei de citar. Então essa dor ela se torna muitas vezes mais forte. E vamos daqui a pouco falar, então o que a gente faz com isso, Ângela? Antes de ver como tratar isso, e o que a doutrina também espírita nos coloca, por meio de Kardec e do Livro dos Espíritos, vamos ver então o que é ressentimento, ressentir. Ressentimento é um estado de espírito de quem sente desgosto. É um estado. A pessoa se coloca numa forma, numa condição de quem está sentindo muito um desgosto, uma tristeza. E deve-se tomar muito cuidado com isso, porque essa tristeza, ela pode ser cada vez mais forte, se durar muito tempo, ela pode virar inclusive uma tristeza tão profunda que se torna daqui a pouco uma depressão ou uma doença física. E isso, meus amigos e meus irmãos, hoje, com um pouco mais de acesso ao conhecimento, a esse tipo de conversa que estamos tendo aqui agora, devemos estar cada vez mais atentos e vigilantes. Primeiro, para que não sejamos atingidos por esse tipo de coisa, não é? Não basta aqueles problemas que nos fazem sentir, né, no nosso corpo físico, sem que tenhamos buscado muito.
Agora, permitir que nós sejamos atingidos por esse tipo de sentimento e que nós guardemos isso dentro de nós, hoje, com inteligência, com sabedoria, com tanto conhecimento nas nossas mãos, nós devemos estar cada vez mais atentos e vigilantes com relação a isso. Mas, Ângela, você falou para nós sobre tudo isso se tornar uma doença física. Você já ouviu falar sobre somatizar? Quando eu somatizo uma emoção, alguma mágoa ou algum ressentimento, uma ofensa que eu não consigo perdoar. O que é somatizar? A psicologia clínica diz o seguinte: somatizar significa transformar conflitos psíquicos em afecções de órgãos ou problemas psicossomáticos, problemas emocionais. Nós vamos alimentando um sentimento de mágoa, não é? Essa tristeza, esse estado de espírito de ressentimento, de desgosto. E ao invés de nós passarmos a ser mais gratos pela vida, por tudo que nos acontece de bom diariamente, nós muitas vezes escolhemos ou nos encontramos numa condição de olhar só para baixo. Nós não conseguimos olhar para cima sobre o que nos acontece de bom na vida. Nós não conseguimos muitas vezes ser gratos quando nos encontramos ainda em estado de invigilância. Quando nós olhamos para baixo e nós olhamos somente para aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela situação que nos feriu, que atingiu-me de maneira a atingir o quê? O meu ego, muitas vezes. Mas, Ângela, o que é ego? Já ouviram falar? Ah, a pessoa foi no meu ponto fraco. E qual seria o nosso ponto fraco ainda? O nosso orgulho, a nossa vaidade, aquela necessidade de estar com a razão, aquela necessidade de estarmos certos, aquela necessidade de sairmos vencedores de uma discussão? Meus amigos, que nós possamos pensar bem nessas situações. Nós temos ouvido falar nas redes sociais, é melhor ter a razão do que ter paz? É melhor ter paz do que ter razão? Para você, o que ainda toca dentro de você sobre isso? É melhor ter paz? É melhor ter razão? Agora, se eu prefiro ter paz, que eu não engula isso e leve comigo dentro de mim, sem ter me expressado no momento ou para ninguém, e isso se torne depois um problema, uma doença que eu tenha somatizado, por não ter conseguido falar, por não ter conseguido me colocar, por não ter conseguido me posicionar naquele momento. Então, tudo isso deve ser muito analisado por nós hoje em dia. Nós já temos essa informação de que quando nós também guardamos algo que nos faz mal, nós podemos somatizar e afetar com isso, foi dito aqui, os nossos órgãos, ou podemos ter problemas psicossomáticos, problemas emocionais, problemas psicológicos, que afetem o andamento do nosso trabalho, das nossas demais convivências. Então, isso deve ser tratado. Agora, tudo isso é uma decisão de cada um de nós. Eu disse agora que ego é algo que é a nossa personalidade. O ego é quem eu sou, né? O que eu sou hoje. Vamos ver aqui. É o eu,
de cada um. Nós podemos dizer assim também, tá bom? Agora, quem já ouviu falar aqui sobre ego inflado? Porque se o ego é o eu de cada um, e a psicologia explica que é o eu consciente, né? A psicologia também tem outros conceitos de ego, superego e id, né? O id, que é aquela coisa mais do impulso. O ego é a consciência, aquilo que eu penso, é a minha forma natural de ser, na maioria das vezes, das situações. O superego é a razão no limite. Então, a psicologia, eu não sou psicóloga, então não vou entrar muito nesse terreno, mas a psicologia tem esse conceito. O ego inflado, vamos ver o conceito de ego inflado, que pode explicar muito algumas mágoas, ressentimentos, discussões que nós tenhamos tido no passado, ou ontem, ou hoje de manhã, ou hoje à tarde. Pensemos, ego inflado. O que é? É uma visão exagerada e distorcida que uma pessoa tem de sua própria importância. Quem lembra aqui daquela frase assim, que hoje em dia, né, não é possível que alguém ainda use isso e talvez ainda se encontre, né? Ainda possamos encontrar alguém que diz assim: você não sabe com quem está falando? Você não sabe quem eu sou para falar assim comigo? Fecha aspas. Eu nem abri, né? Mas fechei. Porque às vezes, em algum momento da vida, você já tem ouvido isso. É alguém que tem um olhar para si mesmo que se acha mais importante do que realmente é. Numa visão das religiões, né, numa visão da nossa doutrina, nós temos o entendimento de que todos nós somos iguais. Nós somos espíritos vivendo a nossa vida espiritual e tendo, com a misericórdia de Deus, não é? Várias experiências terrenas, né, reencarnações e reencarnações, para que possamos, né, para que nós possamos evoluir, melhorar. Esse é o objetivo. Para que caminhemos, aprendamos a alimentar e a florescer ainda mais as virtudes que nós temos aqui dentro de nós. Porque sim, nós temos e somos uma centelha divina. Somos todos filhos de Deus, de um só Deus. Nós temos um só Pai. Então nós devemos cultivar, alimentar, exercitar tudo de bom que já existe em nós e trabalhar para adquirir mais virtudes. Sempre visando, na medida que a gente se torna uma pessoa benevolente, uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, né, movimentando esse amor, uma pessoa compreensiva, eu estou exercitando virtudes e estou cultivando-as. E o que é o contrário disso, Ângela? O egoísmo. Aquilo que eu quero só para mim, aquilo que eu acho que só eu devo ter, ou que só a minha família deve ter, e o outro problema dele. Isso é egoísmo. Orgulho de um diploma, orgulho de uma situação econômica. Lembremos, meus amigos e meus irmãos, tudo que temos hoje aqui nesse plano é empréstimo. São recursos que Deus nos concedeu. E muitas vezes pelo trabalho se conquista, mas sem a permissão de Deus, nós não temos nada e não somos nada. E tudo que nós temos e somos, nós devemos isso também à permissão divina. E tudo isso é permitido porque são recursos que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. E nada que nós temos existe fora desse objetivo.
Se usamos de outras maneiras, daí a consequência é nossa, a responsabilidade é nossa e de ninguém mais. Mas o objetivo de tudo que temos nas mãos, do que somos, das oportunidades que tivemos, nós devemos dar graças. E mais uma vez lembremos Paulo de Tarso: em tudo dai graças. Em tudo que nós temos e que nós já somos, e tudo que teremos e tudo que tivemos. E visando sempre o principal objetivo, que é melhorar a cada dia, sabendo que temos o nosso modelo e guia, que é Jesus. Esse é o caminho. Continuando, então, essa somatização vai prejudicar a nossa saúde física, psicológica, emocional. E quando nós, voltando àquele olhar que eu mostrei agora há pouco, insistimos e não nos movimentamos para melhorar e ficamos alimentando aquela mágoa, aquele ressentimento e olhando para baixo, sem olhar para cima e agradecer a Deus pelas oportunidades e lições, porque tudo isso é exercício para melhoria contínua nossa. Nós muitas vezes nos vitimizamos. Agora, um alerta que nós queremos fazer: a dor de cada um deve ser respeitada. Ninguém sabe medir a dor de cada um pela sua dor que já teve. Pode ter sido semelhante, parecida, mas não igual. Para cada um, ela é diferente. O tempo do coração de cada um é diferente do tempo normal das nossas vidas. É individual. Mas permanecer no estado de vitimização, isso também nos adoece. E mais, faz com que nós percamos tempo dessa oportunidade bendita, que é a encarnação, essa reencarnação presente. Mas, Ângela, você está falando assim, parece que você nunca passou esse problema e nunca se fez de vítima em alguma situação. Sim, todos nós já passamos. E não existe perfeição aqui na Terra. Se assim fôssemos, não mais estaríamos aqui, habitando essa terra e esse lugar que nós estamos. Mas, segundo nos orientou Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, nós sofremos, sim, nós sofremos. Nós nos entregamos muitas vezes às nossas fraquezas humanas, sim, nós nos entregamos, mas o que você faz com isso? Né? Você se demora ali remoendo ou você pede ajuda? Uma ajuda de um próximo, né? Uma ajuda física ou uma ajuda da espiritualidade, ou você busca um tratamento espiritual que seja, um tratamento clínico, médico. Você olha para cima e fala: meu Deus, eu desejo melhorar, eu não posso ficar nessa situação, me ajuda. Eu estou sofrendo, eu me magoei, eu me sinto ferida, eu me sinto dolorida, mas me ajude, Senhor, me ajude a perdoar, me ajude a limpar, não é? Esse é um ponto muito importante da nossa reflexão. Ninguém passa despercebido pelos problemas da vida, não é? Nós estamos habitando hoje um mundo de provas e expiações. Dificuldades, conflitos, desafios, nós vamos enfrentar todos os dias, cada um na sua condição, cada um dentro da sua necessidade. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 938, do capítulo 1 do livro 4, Penas e Gozos Terrestres, nós vamos encontrar perguntas que falam sobre decepção, ingratidão, afeições destruídas. A pergunta que Allan Kardec faz à espiritualidade: as decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e o fechar
a sensibilidade? Será que as ingratidões têm esse papel? Endurecer o nosso coração e fechar a nossa sensibilidade? Antes de sabermos a resposta dos espíritos, por tudo que nós já refletimos até agora, mais ou menos nós sabemos a resposta, não é, meus irmãos? Vamos ver a resposta dos espíritos para Kardec? E ela muito vem nos ajudar, porque muitas vezes nós pensamos assim, nossa, mas eu ajudei tanto fulano, mas eu ajudei tanto esse parente, esse meu amigo, e eu espero a gratidão, eu espero o reconhecimento, e nós aprendemos que não devemos esperar, devemos fazer de boa vontade e esquecer até que fez. Devemos seguir a nossa caminhada. Eu lhes afianço, como diz um grande amigo meu, esperar a gratidão vai trazer mais dor e vai atrasar a sua caminhada. Siga em frente, faça o bem. Toda vez que seu coração acusar que você deve fazer o bem, que você deve ajudar aquela pessoa, que você deve fazer um contato, faça. Não fazer o bem, sim, pode lhe trazer arrependimento. Agora, fazer o bem despretensiosamente não vai lhe trazer nenhum problema futuro. Faça o bem, haja com o seu coração, assim como Jesus nos ensinou. Compreenda, respeite, ajude na medida das suas condições de ajudar. E todos nós hoje, nós já temos essa condição. Em alguma coisa, nós já podemos ajudar os nossos próximos. Alguma coisa assim. Por menor que seja a ajuda, você já pode fazer isso. Inclusive a você mesmo. A espiritualidade respondeu a Kardec quando ele perguntou se as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem. Desculpa, eu estou lendo a 937, mas eu quero lhes falar da 938. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Isso seria um erro, endurecer o coração. Isso seria um erro, os espíritos respondem. Porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Parece até que eu tinha lido já, né? O homem que faz o bem está sempre feliz pelo que faz. Ele sabe que se não lembrarem nessa vida, que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra. E que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. Essa é a resposta dos espíritos. Agora eu também lhes pergunto, devemos nos preocupar com isso? Que quem não agiu com gratidão, um dia terá remorso, um dia conhecerá a verdade, um dia vai ver por outro ângulo. Não, também não se preocupe com isso. A espiritualidade, a misericórdia divina, a bondade de Deus cuida de cada um de nós igualmente. E o objetivo de todos nós é o mesmo. Estamos todos em construção, em alguma fase talvez diferente, muitas vezes diferente. Preocupe-se consigo, faça o bem. Parece um bordão, né? Mas não é. Faça o bem, não importa a quem. Mas se você sentiu no seu coração, faça, mesmo que já tenham sido ingratos com você. E aí eu lhes pergunto, quando nós pensamos que a pessoa foi ingrata conosco, ou alguma situação assim, afeições podem ser destruídas, amizades podem ser destruídas, mas por às vezes a pessoa achar que a outra não foi leal, às vezes a história nem foi contada toda, mas um dia isso é revelado, e não importa quando, importa que cada um de nós tenhamos a consciência tranquila de agir corretamente, eticamente, moralmente, para com o nosso irmão.
Isso é importante. E lembrem-se, quando nós nos sentimos muito feridos, analisemos, não será o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho que foi atingido? Não estaria aí um exercício onde eu deva prestar atenção e corrigir isso em mim, para que eu não sofra mais esse tipo de questão, esse tipo de ataque? Se alguém vier lhe atingir na sua vaidade, no seu ego, não é melhor pensar assim, tá tudo bem, realmente existe muita gente melhor que eu? Sabe, nos colocarmos todos numa situação de aprendizes, de alunos aqui nessa escola da vida, sabe? Porque aí nós iremos aprender a respeitar e a compreender mais o outro lado. E mais, ficaremos menos doentes. Porque sim, meus irmãos, a mágoa pesa no nosso peito. É uma bagagem que nós carregamos e que pesa na nossa vida. Ao passo que é um ressentimento que nos adoece. Isso nos aprisiona a uma situação que muitas vezes o outro não está nem lembrando. Certa vez eu ouvi contar aqui mesmo no SEAC a história de uma mulher que estava com muita raiva de seu ex-marido e falando do ressentimento e da mágoa de ter sido largada, de terem se separado. E aí a pessoa perguntou para ela, mas isso é recente? Ela falou, não, há 20 anos eu estou remoendo isso. Meus irmãos, meus amigos, eu volto a dizer o que eu falei lá atrás. Quanto tempo nós estamos perdendo, ocupando a nossa mente e um espaço no nosso coração, que poderia ser luz, que poderia ser de ajuda, de caridade, de mais convivência amorosa, mais convivência afetiva, de compreensão que cada um vai seguir o caminho que deve seguir de acordo com a sua consciência. Eu falei também sobre respeitar a dor do outro. Segundo o que nós aprendemos na nossa doutrina, sobre o tempo, e também falei sobre nós reagirmos a isso. Assim, tão logo que nos encontremos mais forte, olhamos para cima e pensamos, Deus, me ajuda a sair dessa. Eu quero sair dessa. A nossa vontade é que vai dirigir tudo mais. Também nos ensina Emmanuel. Bom, quando nós nos sentimos com raiva, irados, nós vamos ver outra carta que Paulo de Tarso escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, quando ele fala assim, olha o quanto ele nos ensina. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E no versículo seguinte ele fala, não deis lugar ao diabo. Ele coloca. Nós podemos colocar aqui, não demos lugar à negatividade, ao peso, à discórdia. Se nós tivermos naquele dia a chance de conversar com a outra pessoa, ou de se retratar, ou mesmo também você tendo uma parcela ali de contribuição naquele problema, peça desculpas. Tente apaziguar, tente conversar, não colocando a sua verdade e a sua razão, mas tentando também entender o outro. Apazigue o seu coração antes que o sol se ponha. Esse é também um ensinamento grandioso de Paulo de Tarso. Bom, nós somos seres espirituais, eu lembrei aqui, né? Mas nós somos seres humanos neste momento, cheios de emoções que são da nossa natureza, coisas que nós não conseguimos segurar. Assim que sentimos, nós conseguimos conduzir se atentos. Mas, se não atentos, nós sentimos e nós colocamos tudo para fora e muitas vezes nós nos arrependemos. Agora, quando isso acontecer, nós devemos lembrar, Deus habita dentro de mim. Eu sou filha de Deus
e tem uma centelha divina. E é Deus que vai me ajudar a conduzir essa situação da melhor maneira possível. E aí eu lhes pergunto, o outro que eu compreendo que me ofendeu, que me magoou, esse Deus que habita em mim, também não habita dentro deste irmão? Que eu conheço, que é parente, que é amigo, que é colega, ou que eu nem conheço? Habita, habita. E aí nós vamos lembrar daquela frase que eu disse também há pouco. Cada um de nós está numa fase, num degrau evolutivo. Não dá para exigir do outro, muitas vezes, o entendimento ou alguma coisa que eu já vi, que eu já li, que eu já exercitei, que eu já tive como lição, que eu já aprendi. Cada um vai ter o seu tempo e o seu momento. Não cabe a nós saber esse tempo, né? E dominar o outro. Nós temos que, primeiramente, nos dominar, nos conhecer. E assim darmos o exemplo para que não deixemos morar em nós a mágoa e os ressentimentos. Vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz qual o sacrifício mais agradável a Deus. Um certo tempo eu achava que Deus não pedia sacrifícios de nós, mas Ele pede que nós saibamos nos relacionarmos bem. Antes de deixar oferenda no altar, volte, reconcilie com o teu irmão, com o teu inimigo, e depois venha trazer uma oferenda diante do altar, ou seja, limpe o seu coração. Venha sem peso, não é? E para terminar a nossa reflexão, já agradecendo aqui a presença de todos, a audiência, que tudo isso tenha sido contribuição para a sua vida. Vamos aceitar essa condição de seres humanos muito emocionais. Olharmos para dentro de nós e nos melhorarmos, dando esse exemplo de bem-estar, de sorriso, de boa convivência, de compreensão e, acima de tudo, de respeito. E reconhecendo as nossas ainda mazelas, que nós não conseguimos ainda cortar, nós vamos, isso é autoconhecimento, nós vamos compreender mais também o outro quando ele vem nos falar coisas que outras vezes poderia nos ofender. Hoje eu posso olhar para mim e dizer, realmente eu ainda sou assim, mas eu vou melhorar, não é? Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz o seguinte, no capítulo intitulado Com Amor: auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Meus amigos e meus irmãos, lembremo-nos do mestre, modelo e guia, Jesus, que ao ser crucificado, o homem que era a presença do amor, ele é o amor que pisou na terra, foi crucificado, olhou para os seus irmãos e morrendo disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Vamos seguir o nosso modelo e guia? De fato, efetivamente? Fica aqui a nossa reflexão e o nosso convite mais uma vez. Não só para vocês, digo isso também para nós também. Que Jesus nos abençoe, nos inspire em todos os momentos e abençoe, Senhor, nossas atitudes, nossas ações, que possamos melhorar a cada dia. Abençoe também nossos lares e todos os nossos irmãos em humanidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.